Aula 5, História da Igreja, horário noite. Vamos orar então para começar. Senhor Deus, obrigado por mais essa aula. Que o Senhor possa estar com a gente, que nós possamos ter o discernimento de saber o que é importante na história da igreja e a sua manifestação no meio de nós. É que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Então, olha só. Hoje nós vimos algumas partes anteriores, né? Aí vimos aquele período lá da história primitiva da igreja. E aí começou a igreja católica e depois a igreja católica apostólica romana. A gente vai entender esse período da igreja católica para a igreja católica apostólica romana, as tradições. Você vai ver aí na apostila que tem muitas palavras como costume e tradição, que é o forte desse período, que é o período medieval, que é o grande problema. É igual hoje, você está em casa, muitas das vezes é um costume, vira uma tradição dentro da sua família fazer isso, vira um costume você ensinar, que já é passado, minha avó fazia isso, minha mãe, não é verdade? A gente vai fazendo algumas coisas certas, outras coisas erradas, e aí a gente vai se dando conta, vai mudando, ou às vezes vai mantendo. É o que aconteceu na igreja nesse período. Muitos costumes errados vão sendo passados, e as pessoas não podiam mais ler a Bíblia, não tinham mais acesso. Aí o que acontece? Nesse período da Idade Medieval, o povo é muito analfabeto, e aí tem dificuldade da leitura, o ensino fica restrito, e aí o pessoal vai tendo dificuldade de conhecimento, e vai gerando erro. Era costume, aí já aquele pessoal que era pagão, já estava tudo aqui dentro, e aí mistura um pouco disso também, faz um balaio só, uma coisa. Tem muito mais, nesse período, tem muito mais costumes e tradições do que a palavra de Deus. Então, tanto que o título da aula de hoje é a igreja reconhecida e contaminada. A igreja reconhecida como uma igreja oficial, a igreja de Deus, só que ela está contaminada porque agora os homens se apropriaram dela, né? Então já estamos aí na quarta, quinta geração, sexta, de pessoas, de bispos, diáconos, de pessoas que não são mais os apóstolos ou aqueles que tiveram contato direto, como Lucas, que teve contato com o apóstolo, com Paulo e outros por aí afora, né? Então, o que acontece? Já é uma geração mais distante, muito mais interessada no poder, né? A igreja como algo mais poderosa, como uma hierarquia, querendo mostrar seu poder, sua força, do que com salvação. Nós vamos ver aí que nesse período vai ter a venda das indulgências, né? Sabe o que são as indulgências, né? Então, para você ir para o céu, você tem que comprar essas indulgências, né? Senão você a salvação não é mais por Cristo Jesus, é a venda de um papelzinho, como recentemente algumas igrejas ainda faziam. Não é verdade que a gente não precisa falar o nome, mas o ensino errado. Então, ela está contaminada por quê? Está contaminada porque o homem contaminou a igreja. Então, olha só na sua apostila. Está circulando aí a planilha da manhã e da noite, tá? Havia o costume, isso aí está na sua apostila, havia o costume da igreja de se reunir no primeiro dia da semana, domingo, para o partir do pão em lembrança da ressurreição de Jesus. Então, olha, o costume de se reunir lá no dia da ressurreição, tá? Lembrando que eles estavam querendo se afastar dos costumes judaicos, porque os judeus se reuniam sexta e sábado, lembra? Sexta para sábado. E aí eles queriam se afastar do costume judaico, aí criaram o próprio costume. É aquilo, você tira um copo plástico com água, porque você acha que isso é do Anderson, e aí eu quero usar o do Vinícius, que é o copo de vidro com água, dá no mesmo, né? Então, só deixou de ser plástico para ser com vidro, mas o costume de deixar ele em cima da mesa lá, para de vez em quando beber como fosse água especial. Então é isso que eu estou falando, troca o 6 por meia dúzia, né? Depois, a ênfase na morte de Jesus só veio bem depois. Eles focavam na ressurreição. A programação era voltada para a ressurreição. O culto era dividido em duas partes. Na primeira, eles iam ler a Bíblia, comentavam, oravam e cantavam os hinos. Então, era o ensino, né? Tinha um ensino de comentar, está aí também na sua apostila. Comentavam, oravam e cantavam os hinos. Na segunda parte, eles celebravam a ceia, que é uma outra problemática que nós já vamos ver já aí sobre essa questão. Então, o culto tinha essas duas divisões.
Logo depois entra a missa, esse culto passa a ser a missa. Aí passa a ser todo estruturado, como eu falei na semana passada, lá naquela data, ele passa a ter uma estrutura, uma hierarquia, uma ordem, que você vai, em todos é tudo igualzinho. Mas ele, de uma certa forma, seguiam essas características aqui. Pegaram? Posso mudar? Em geral, apenas os batizados tomavam parte do culto, então somente, também está aí na sua apostila, somente quem era batizado. Em alguns casos era permitido aos convertidos ainda não batizados assistir a primeira parte, mas participar da ceia não tinha isso. Daí que vem a nossa tradição também, de que só quem participa da ceia é quem é batizado, entendeu? Então, porque você pode ter entregue a sua vida já a Jesus e não se batizar, mas as igrejas, de uma certa forma, não têm esse hábito de permitir, né? Então, por quê? Novamente, por uma tradição. O evangelismo, está também na sua apostila, era predominante pessoal, sendo o culto reservado à adoração e comunhão. Então, eles tinham a característica de evangelizar as pessoas diretamente no culto de uma forma bem pessoal, porque o culto aí é como fosse uma cerimônia aberta para atrair pessoas. Como fosse os nossos teatros, entendeu? Eventos para tentar chamar pessoas para participar desse culto. Lembrando que, se não era batizado, não podia participar da ceia, de toda a cerimônia. E aí a gente já vai falar sobre o batismo. Está calor aqui dentro? Não está não, porque eu estou com calor, né? Também querem dar uma mudança? Só umzinho, né? Eu que sou carioca, vocês que são gaúchos aí estão tudo aí do sul, gauchado. Outro dia eu estava dando aula num teatro lá da FAC, eu coloquei, vou colocar 20 graus, tá? Eu coloquei 16 graus, o pessoal quase congelou e falou, que isso? Falei, estava bom, né? Veja bem, depois nós temos, o batismo era por imersão, pessoas desnudadas, nuas, os homens separados das mulheres, né? Alguém sabe me dizer por que as pessoas eram batizadas nuas nesse período? Separados, até porque a gente não queria aquele contato como vem da cultura do próprio judaísmo. Porque lá no judaísmo, lembra que lá nas leis, quando a pessoa estava impura, alguma coisa, ela tinha que ir para a água, se purificar e totalmente nua, somente coberta aqui, né? Então, vem desse período. Então, ainda um pouco da tradição judaica, um pouco da mistura judaica aí, para se purificar totalmente, tá? Nós vamos ver até outras passagens. No princípio, a conversão era seguida imediatamente pelo batismo. Então você se convertia e se batizava. E aí isso criou alguns problemas. Criou até a ideia de algumas igrejas que nós conhecemos, não só a católica, mas outras, pentecostais e tudo mais, que fazem não por imersão, mas por apersão, que jogam um pouquinho de água, né? Por quê? Surgiu umas interpretações aí, interpretação dos teólogos de cada igreja, de cada corrente. Que, por exemplo, fala lá em Paulo, caiu as suas escamas dos olhos e logo foi batizado, né? Em outras passagens também. E pegaram, eu não me lembro qual foi o outro, que foi logo em seguida batizado. E estava numa área de uma região que aparentemente não tinha rios, né, lago para ser batizado no centro da cidade. Só que aí eles falam que provavelmente foi por jogar umas águas, por aspersão para a pessoa ser batizada. Só que na cultura judaica naquele período, existia em quase toda a cidade, né, vários tanques de água para purificação, onde eles esperavam ali acontecer milagres, né, vinha o anjo, vinha o Messias, né, principalmente o Messias, não, o anjo e milagres. E aí o que acontece? Eles acreditavam que entrando no lago iam ser purificados. E muitas pessoas nesses tanques, muitas pessoas foram batizadas nesses tanques próximos, né, em Jerusalém, na parte velha da cidade, tem mais de 3 tanques. O mais famoso é o de Betel, também lembra? Aquele tanque famosíssimo. Então,
Isso significa que não existe nada falando, né, que era por aspersão, né, que Cristo deixou bem claro, né, a forma que foi batizado e todos os outros era por imersão. Só que tinha esse detalhe que acabou gerando em algumas igrejas alguns erros por acreditar que não tinha água ali em volta, um tanque, um rio, e aí foi feito dessa forma. Só que lembrando que na cultura tinha esses tanques, então tudo indica que eles iam para esses tanques, né? Não tem registro, mas é a linha que acredita nessa perspectiva, tá? Com o crescimento da igreja, né, e a inclusão de gentios, que eram todos aqueles pagãos, todo aquele pessoal que não era judeu, né, que não estava na primeira leva, todo o grupo de outras seitas, veio aí que não conhecia o Velho Testamento, então está na sua apostila aí, eles precisavam fazer o catecumenato. Não está aí na sua apostila? Catecumenato. Acharam? Sim, ó. No princípio, a conversão era seguida imediatamente pelo batismo. Com o crescimento da igreja e a inclusão dos gentios que desconheciam as promessas do Velho Testamento, tornou-se comum que o novo convertido passasse por um período de preparo e prova, chamado catecumenato. A partir do terceiro século, tal preparação durava 3 anos, que está aqui também, né? Então, o catecumenato hoje existe ainda na Igreja Católica, que é um pouquinho mais elevado, lá tem uma corrente, tipo aquelas correntes de Maria, da Prosperidade, sabe, aqueles grupos, e tem a cartilha, que é para todo mundo. Eu, antes de me converter, eu era líder na Igreja Católica de Jovens, né? Então aí você tinha a catequese, que eu achava que durava 3 anos, mas hoje me falaram que dura em torno de 5 anos. Então não tem 5 anos, né? Então 5 anos. Então imagina você, e o mais interessante, quando eu dou a aula de fundamentos, eu pego a Bíblia Católica, que tirando os livros, o restante é tudo igual, aqueles livros diferentes, e pego a cartilha. Aí se você pegar a cartilha, é totalmente diferente da nossa apostila do CENIB. Tem algumas passagens aí, algumas coisas que nós falamos, e as passagens bíblicas. Agora, a cartilha católica não tem passagem bíblica. Se você pegar, é só um ensino que eles acreditam da forma que eles querem. Então, é um ensino onde você não tem acesso à Bíblia. É um ensino onde não se incentiva a leitura da Bíblia. Diferente daqui, que é um ensino que incentiva a leitura da Bíblia, né? E 3 anos estudando, tá? A Bíblia ensina, né, que existe apenas um tipo de batismo. E isso foi ensinado por Jesus e praticado por todos os apóstolos. Aí é para confirmar aquela questão da imersão. Tá aí essas passagens, se você quiser anotar, não está na sua apostila, para você saber, Efésios 4 e 5, Mateus 28, 19 e 20, Romanos 6, 1 a 6, Atos 8, 38, que fala dessa questão do processo da imersão de outros casos, né? O próprio termo batismo provém do grego batismo, que significa mergulhar, imergir. Então, se você tem que mergulhar, não pode ser uma aguinha na sua cabeça, na sua testa, né? Então, aí você já verifica. E uma coisa importante, quando houve a tradução para o grego e depois para o latim, eles tentaram usar o máximo de palavras próximas com esses significados mesmo, para manter a ideia principal, né? Então, é igual quando nós falamos da questão que se discute muito de irmão, que os católicos dizem, mas Jesus não teve irmão porque todos se chamavam de irmãos lá. Não, aquela época, aquela palavra usada lá no grego era especificamente para irmão, né? Então não era para irmão no sentido de amigo, como nós falamos, era filho da mesma mulher. Então isso mostra uma relação que Maria tinha outros filhos, né? Então, de fato, isso é importante. Algumas palavras tinham esse significado, essas diferenças, ok? E aí as passagens mostrando a importância da água, também não está na sua apostila. Mas é só para mostrar que desde o Velho Testamento, que a água era um símbolo de purificação, depois veio o Espírito Santo. Então, primeiro, Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os seus descendentes. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Depois João 7, 38, 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios
de água viva correrão no seu ventre. Então, toda esta relação da água, desde o Velho Testamento, num processo de purificação, até chegar em Jesus, até chegar com o João Batista, que é lá o batismo, seu Espírito Santo, e depois Jesus com o Espírito Santo. E aí tem um outro parênteses. Algumas igrejas acreditam que tem dois tipos de batismo. Alguém já ouviu falar disso? Que tem um batismo de água e tem um batismo do Espírito Santo. Está certo ou está errado? Exatamente, tem uma outra passagem daquelas que eu mostrei para lá, você só será batizado uma única vez. Claro que se você na igreja foi batizado com uma aguinha, você pode fazer a imersão, porque você não foi batizado de fato. Agora, o batismo só vem uma única vez. Acreditamos que quando você entrega a sua vida, você já recebeu o Espírito Santo. Pode ser naquele momento do batismo, ou pode ser naquele momento anterior, né, que te fez levar ao batismo, ou depois, que é o momento que você se entrega, porque o batismo é uma simbologia da morte, né? A ideia de purificação de um novo ser, né? Só que você está limpo, só que você já está cheio do Espírito Santo, provavelmente, né? Eu digo sempre de passagem, então por isso que eu digo que não existe dois, existe um. E aí depois tudo vai acontecendo conforme você vai tendo essa relação com Deus, ok? Continuando aí na sua apostila. Só a partir do século III há indícios claros de batismo de crianças, tá? Então, lá no final dos anos 300 e pouco, comecinho de 400 a 500, basicamente, existem registros que as crianças estavam sendo batizadas, né? Aí eu pergunto novamente para vocês, alguém sabe por que as crianças aqui estavam sendo batizadas, já que Cristo falou que dela eram o reino do céu e elas já estavam salvas? Eles acreditavam que os pais tinham pecado e as crianças para purificar desses pecados. Também. E tem mais outra coisa importante, também tem isso, né, da descendência. Mas tem uma coisa ainda mais importante. A igreja fala. Exatamente, para aumentar o número de fiéis. A igreja católica estava crescendo. Então, se eu já batizo, como hoje, a criança com 3 anos, e já ela vai acostumando, olha a palavra costume novamente, a tradição, costume, e vai levando. Quantas pessoas você escuta aí? Minha mãe me batizou, eles são católicos, eu vou lá de vez em quando, não tem compromisso em lugar nenhum, mas se diz católico porque vai aumentando. Aí quando for casa na igreja, aí acontece alguma morte na família, faz a missa de 7º dia, tudo isso, para manter a máquina administrativa faturando, porque depois nós vamos ver que tudo isso é cobrado pela igreja. No meio das pessoas humildes que compõem a igreja, começavam a circular escritos e lendas sobre Maria, Jesus e o apóstolo. É um outro problema. Não tinha intenção de ser uma heresia, como nós vimos na semana passada. Mas as pessoas não tinham, já estamos aí na 5ª, 6ª geração de pessoas que não tinham mais contato com os apóstolos. E aí passava-se, esse povo não sabia ler, escutava, é igual você escutar uma coisa e vai passando para o outro, e vai passando, e com isso, olha, João fez um milagre assim, o outro, e ficava, e dava aquela ideia de algo maravilhoso, já não estava só centrado na figura de Cristo, em várias pessoas, e aí foi criando essa imagem de santo, essa imagem de pessoa que faz milagres, que não está centrado em Cristo, e histórias que não tinha a ideia principal de se afastar, criar uma seita, mas afastava do propósito maior, que era o propósito em Cristo, ok? A história mostra que os costumes, a princípio, poderiam ser inocentes, mas nos levaram ao erro, né? Então, tudo costume pequenininho que a gente vai percebendo e aí vai deixando, vai dando nisso aí. Desde cedo apareceu o costume de celebrar a ceia nos locais onde estavam sepultados fiéis já falecidos, crendo que a comunhão os unia. Então, olha, não estava mais interessado na ideia do nascimento. Era ali onde os falecidos estavam, né, e principalmente no dia da morte deles, tá? Já vou falar sobre isso. As catacumbas voltaram a ser usadas também na época onde estavam sendo perseguidos, quando teve a perseguição, as pessoas eram enterradas lá, e o pessoal, para se aproximar dos mortos, né, faziam a ceia lá. Isso aí era um costume grego e pagão e um costume celta, de levar comida no dia, para os mortos, para criar uma aproximação, um laço com eles novamente. Daí vem
o dia de finados, né? O dia de finados veio projetar disso, porque a igreja percebeu, muita gente faz isso. Então é melhor colocar um dia de finados, o dia dos mortos, né? Para que eles tenham essa ideia de ligação. As pessoas choram, hoje não leva comida, mas muita gente leva flores, arruma o túmulo, não é verdade? E vai tendo esses costumes, essa tradição. Segundo século, começou o costume de se reunir por ocasião do falecimento, aquilo que eu falei, para fazer as ceias, né? Nas sepulturas. Então, não queriam nem mais a data de nascimento. A data de falecimento, principalmente quando era algum mártir, é muito mais importante. Então, eles acreditavam que poderia trazer alguma coisa espiritual, sobrenatural, digamos assim, algum milagre. E por isso, quando as igrejas começaram a ser construídos, os prédios, porque até então estava nas casas das pessoas, quando elas começaram a ser construídos, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar, um aí famoso, Jorge vai, como ele lutou pela igreja, o que a católica chama de São Jorge, né? Lutou pela igreja, então não vamos enterrar eles em qualquer lugar, vamos enterrar na igreja. E aí, tanto que começou a dar o nome daquela igreja, a igreja de São Jorge, e as pessoas começam a ir lá orar para pedir um milagre a Jorge, a São Jorge, como eles chamam, para ter alguma coisa. Então, e aí também cria o relacionamento, a troca, né? Mas principalmente a dependência não mais a Cristo. Porque aqui, né, nesse período, a única coisa que não se falava era de Cristo. Tá? Se falava de tudo, mas não era de Cristo. Era tudo que o Papa falava, e logo na frente, depois nós vamos ver, falava, então tá certo, então manda a brasa. Começou uma disputa também entre bispos e anciões, os presbíteros, né, os diáconos, as pessoas começavam a disputa de poder. E quem era de Roma, né, tinha como fosse a igreja melhor, sabe? A sede melhor, como era a sede do Império Romano, e o bispo de Roma, os diáconos de Roma, eles eram diretamente ligados à tradição dos apóstolos. O que eles diziam? Como Pedro foi para Roma, isso tudo foi criado, então eles diziam ser... eles tiveram contato com alguém, que tiveram contato com alguém, que tiveram contato com os apóstolos, entenderam? E aí tinha uma outra linha de grupos, tipo Cássio, que não era de Roma, mas teve contato com outra pessoa, que teve contato com outra pessoa, que teve contato com outra pessoa, mas não teve contato com os apóstolos. Podia até estudar a Bíblia, mas não teve contato com os apóstolos, que não vem da linhagem de Roma lá, o Pedro. Né? E esse grupo aqui tinha, então começa a ter um status, olha, nós temos a palavra direta de Pedro. Então começa a criar toda essa tradição de disputa de poder. Por isso que o primeiro Papa fica em Roma, tem todas essas questões, ok? Os bispos das igrejas ligadas às tradições apostólicas passaram a receber maior consideração, né, que eu acabei de falar. Os cristãos viam sob constante ameaça aí de perseguição ainda. Muitos apologistas, nós vimos anteriormente, os defensores da fé, continuavam a defender, ok? Os cristãos mais humildes sabiam que havia um conflito insolúvel entre os propósitos do império e o de Deus, né? Então existia uma discussão entre um grupo e o outro, né? Eles não temiam confessar Jesus como meu Senhor, o imperador dos reis de todas as nações. Então, nesse período o Império Romano estava forte, mas tinha um grupo que também mantinha essa ideia de estar ligado a Jesus, ok? Aí, nesse período aqui, é a Idade das Trevas, foi marcado pelo declínio do estudo da palavra, influência política e econômica, adequação aos interesses do homem e do poder papal. Então, esquece aí Cristo. Né? Esse período assim afunda totalmente. Se você quiser saber esse período mais, quiser ver um filme muito bem interessante que eu trabalho na faculdade, eu sempre aconselho, chama-se O Nome da Rosa, não sei se alguém já ouviu falar aqui. Esse Nome da Rosa mostra esse período medieval da decadência da igreja, né? Tudo que a igreja fazia de ruim dentro desse período. Aí você pode até... É um filme que trabalha sobre uma questão de investigação, mas é de um filósofo, Humberto Eco, bem interessante, que ganhou muitos prêmios, falando sobre uma investigação sobre esse período, a atuação da igreja. Ok? Aí as lideranças vão adulterando o evangelho por interesses pessoais e políticos, vão colocando de acordo com aquilo que me interessa, né? De acordo com aquilo que eu quero, não é mais de acordo com a palavra. Aí
A palavra, alguém sabe quando a palavra volta a ser usada novamente? Isso, quem falou? Isso, 1500, lá com a reforma protestante, ali para frente daquele período. Só lá quando Lutero questiona, porque até então a palavra está esquecida. E nós vamos ver aí na sua apostila tudo o que aconteceu. Aí, continuação daquelas datas, lembra que nós vimos lá anteriormente? Aí da apostila anterior. No ano de 1073, Gregório VIII, implanta a doutrina do celibato na igreja. Já expliquei para vocês toda essa história do celibato, né? Por causa da questão financeira, não existe nada. Até que tem lá bispos, já mostrei as passagens que falam que bispos, presbíteros deveriam ser de boa conduta, homens com uma família e que de preferência que os filhos ainda fossem cristãos. Lembram disso? Olha, então o padre não pode ter celibato, né? Ano de 1094, no concílio de Clemão, cria-se as indulgências, venda da salvação, né? Então, a venda da salvação, o que são esses artifícios para você entrar no... Se vendia até pedacinho de terreno, sabia disso, né? Até um pedacinho de terreno. Falando em pedacinho de terreno, até te dou uma dica. Veja bem, todo mundo nessa sala aqui, eu acredito que já entregou a sua vida a Cristo, está salvo, não está salvo? Agora, tem uma coisa que vai definir a sua posição lá na Nova Jerusalém. Não tem, todo mundo vai ser igual? Isso, já falaram, os galardões. Exatamente. Então, olha a comparação. É uma comparação, hein, gente? Uma comparação para você visualizar. Os galardões vêm por onde? Pelas obras. As obras não salvam, mas quem em Cristo Jesus está salvo faz boas obras. Então você não fique aí sentado, eu não vou fazer nada porque eu estou salvo. Beleza, você está salvo. Mas quando tu for lá para Nova Jerusalém, sabe aquele puxadinho lá nas comunidades carentes do Rio de Janeiro? É lá que tu vai morar, na Nova Jerusalém. Quanto o outro fez tudo, tipo César, trabalhou, Cássio, trabalhou e outros mais por aí, trabalharam, fizeram tudo dentro da igreja, aí está de frente para a glória de Deus. Hoje a gente gosta de comprar um apartamento de frente para a praia, não é verdade? A maioria tem esse sonho. E aí, se você não acumular garladão, você vai comprar o apartamento lá de frente para... Ou você vai, que eu falo... Uns vão comprar o camarote e assistir o show para a glória de Deus, lá de camarote ou na primeira fila, ou você vai assistir lá no show, só que do telão, porque não dá para assistir o palco de tão longe que você está, entendeu? Então, não se esqueçam disso. Eu falo que agora eu gosto de fazer tudo, porque minha esposa já está lá na frente e eu estou aqui atrás, então tem que correr na diferença, porque senão eu vou chamar ela lá, ela vai dizer, eu nem te conheço, deixa eu para cá, então... Brincando, tá, gente? Só que isso é verdade, a gente não pode tirar o foco. Outro dia, uma pessoa lá do meu GA, ano passado, ele entrou, ano retrasado, aí ano passado, eu não vou fazer nada, eu vim aqui só para ser servido. Falei, beleza, agora só cuidado com uma coisa, que também tem isso. Cuidado, já que você não tem mais nada para fazer aqui pela obra de Deus, Deus já deve te chamar logo, logo, né? Esse ano ele está ativo, tem mais de 5 ministérios, né? Então, aí eu falei, cuidado, né? Continuando, ano de 1090, o rosário ou o terço de oração foi introduzido pelo Pedro o eremita, copiado dos hindus e muçulmanos. A diversidade de orações é uma prática pagã e é expressamente condenada por Cristo, Mateus 6, de 5 a 13. No sentido aqui que está falando... A diversidade da oração não é você parar e orar, conversar com Deus, como nós fazemos. É sim pegar esses credos, né, que já existem, pronto, e fazer a oração repetitiva. E fazer a oração repetitiva. E aí, olha, não existe nada na Bíblia falando sobre o terço. Né? Isso aqui foi introduzido lá, o rosário foi introduzido pelo... o Pedro eremita, a partir
do contato que eles tiveram com os hindus e depois os muçulmanos com os hindus e os católicos com os muçulmanos. Então, é todo um processo de cultura e de tradição que eles copiaram. Se você tiver contato, eu já tive contato com, não com hindu, mas muçulmano, eles têm o texto muito parecido com o nosso. Eles colocam aqui assim, vão segurando, vão orando, vão fazendo aqui. E aí aquilo foi adaptado para as nossas realidades, né? De cópia. A diversidade, como eu já falei, em 1096, a primeira cruzada em 99, Jerusalém de Reconquista, foi quando eles tiveram esse contato aí, ok? Depois, 1100, institui-se o pagamento pelas missas e pelos cultos aos santos, né? Então, se você hoje for na igreja católica, fazer lá, eu quero fazer a missa de 7º dia, tem que dar tem que pagar. Se eu for lá fazer batismo, tudo, qualquer coisa tem que fazer um pagamento, né? Isso também não existe nada na Bíblia. Depois, 1184, a Santa Inquisição é estabelecida no Concílio de Verona, de perseguir as pessoas. Ano de 1215, a confissão dos pecados ao padre, de forma auricular, uma vez ao ano, foi instituída pelo Papa Inocêncio III, no Conselho de Laterã. O Evangelho, está aí na sua apostila, nos ordena que confessamos nossos pecados diretamente a Deus. Está aqui as passagens, né? Salmo 51, 10, Lucas 7, 48, 15, 21, 1 João 1, 8, 9, que não vai dar tempo da gente ler, mas você pode ler depois em casa. Mas um pode falar assim, mas Deus fala que a gente deve também confessar aos nossos pecados uns aos outros, né? Mas para quê? Não para o perdão, mas para que ele te dê força, esteja orando para que você possa, um amigo para te levantar nesse momento. Agora, o padre não é para te levantar, o padre é para te perdoar e te dar penitência, né? A única pessoa que pode perdoar ou não você é Jesus. Deus não é o padre que pode dizer o que você vai fazer, entendeu? É uma outra questão. Depois, ano de 1215, o dogma da transubstanciação foi decretada pelo Papa Inocêncio III. Através dessa doutrina, o padre pretende fazer um milagre diário de transformar uma hóstia no corpo de Cristo. Então ele finge comê-lo vivo na presença do povo durante a missa. Está aí na sua apostila. O Evangelho condena tais absurdos. A ceia do Senhor é simplesmente um memorial do sacrifício de Cristo. A presença espiritual de Cristo está implicada no sacramento. Aí está as passagens que falam Lucas 22, 19 e 20, João 6, 35, 1 Coríntios 11, 26. Então, não existe nada, é só um memorial. Não é? Hoje uma pessoa virou de manhã e perguntou, professor, será que é verdade? Eu frequentei uma igreja católica, eu não vi, mas minha mãe viu, em que o padre estava fazendo lá, colocando o vinho, né, aquela cerimônia lá, e de repente a hóstia virou um pedaço de carne, né? Pode ser verdade? Eu falei, eu não estava lá, eu não posso dizer, mas duas coisas eu tenho certeza, né? Pode ter sido um truque lá do padre para impressionar, ou então o diabo fazendo para também impressionar. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus não fez isso. Agora, ou foi o diabo ou foi o truque do padre. Ela ficou assim, espantada. É verdade, é igual quando você vê aí que tem muitas igrejas que falam da águia. Já viram? A pessoa caindo, faz barulho da águia, faz barulho do pássaro, faz barulho da fogueira. Olha, eu particularmente, a igreja aqui acredita que não está edificando, porque a Bíblia tem um sentido principal, edificar. Se não está edificando, não é de Deus. Qual o sentido da pessoa se jogar e imitar uma águia? Qual o sentido de sair fogo do chão? Né? Então, se não tem uma edificação, não se esqueça que o diabo também faz coisas para confundir a cabeça das pessoas. Na verdade, então, não existe passagem na Bíblia falando lá e a águia, a pessoa começou a fazer barulho da águia e daí saiu fogo do chão e aí
veio o Espírito Santo. Não tem isso. Deus fala diretamente. O Espírito do Senhor veio, o Espírito Santo veio, né? Deus levantou o profeta para fazer isso. Então Deus, ele é direto, ele não cria histórias, né? Quem vai criando histórias somos nós, né? Os teólogos, os pensadores vão criando para colocar de acordo com os seus interesses, entendeu? Então é uma linha que eu sigo, uma linha que a igreja segue, então até para que você tenha entendimento sobre isso, ok? O que mais? Aí vem falando, condena tais absurdos. A ceia do Senhor é um memorial. E aí eu já passei essas passagens, né? Ano de 1220, a adoração à hóstia foi decretada pelo Papa Honório. Deste modo, a Igreja Romana adora um Deus feito pelas mãos do homem. Isto é, idolatria e absolutamente contrário ao espírito do Evangelho. João 4, 24. Depois você lê com calma. E idolatria, muito cuidado, né? E aí, na semana passada, falando em idolatria, surgiu uma dúvida, né? E aí eu fui ver na minha apostila, que eu dou a aula de fundamentos, tem um tema lá que é idolatria, e na dúvida eu ainda confirmei, depois com o pastor, se era aquilo mesmo, já que eu já estava uma rodada sem dar duas, para ver se eu tinha esquecido alguma coisa. E é seguinte, imagina que você ganhou, você está morando numa casa, tudo muito bem, esta casa. Aí, você de repente descobre, depois de 3 anos, que essa casa, ali num quarto tinha um altar para adoração. E você não sabia disso. O que você vai fazer? Vai destruir a casa? Vai continuar lá? Vai sair de lá? Não. Vou continuar na casa, vou desfazer o altar. Não, o altar já foi desfeito, digamos, já foi desfeito. Você ficou sabendo depois que ali tinha culto, tinha sacrifício, tinha qualquer coisa, né, demoníaca, ou de santo, ou qualquer coisa. Sim, Deuteronômio 28 diz, onde colocar a planta dos teus pés, terás por herança. Você faz uma oração liberando, entendeu? Então, se você ganhou uma coisinha lá, porque, especificamente sobre o ouro, né, sobre a dúvida do ouro. Olha, muita gente antigamente ganhava, né? Hoje em dia os pais davam, um cordão vem com a medalha de santo, né? Meu filho ganhou da avó. Aí o que eu peguei? Peguei a medalhinha, joguei para lá e ele usa o cordão. Aí você derrete ouro ou joga fora esse ouro? Não dá para mim. Eu ia falar isso também. Pode dar para mim, tá? Muito bem, você foi mais esperto do que eu. Mas, como esse aqui já é ligeiro, né? Esse é ligeiro. O que você faria? Derreteria ou jogaria fora? Agora, sério. Derreteria. Pode derreter. Pode derreter. E se você ainda tiver alguma coisinha, né? A própria palavra do pastor, que está lá na apostila, e depois eu confirmei com ele, perguntando, se você tiver alguma coisinha, aquilo que está lá na apostila, depois até mostro para vocês de idolatria. Como tem no Velho Testamento, várias passagens. Você faz uma oração, isso aqui não tem poder na minha vida, está liberado pelo sangue de Jesus. E você derrete e faz outra coisa. Aí muita gente pode dizer, mas no Velho Testamento, Deus falava que não deveria nem pegar esse ouro, né, nem para ser derretido, não é verdade? Só que no Velho Testamento estava a lei. E agora Jesus vem e fala, o que interessa, ele não desfez a lei. Ele disse que não caiu nenhum pingo da palavra da lei, não é verdade? Só que ele diz, o que interessa é o que está no seu coração, não que você segue a lei, mas o seu coração é impuro, não adianta. Então, o que importa é você ter o amor, tá? Por exemplo, você está fazendo aquilo, não é para adorar, não é para imagem, não é para nada, então você pegou, pode, não tem nenhum problema. E a lei, ela foi específica para o povo judeu. Mesmo que algumas outros digam que como foi aberta veio para todos, né? A lei, você até hoje, ele falou, mas a lei é específica para o povo judeu? De fato, a lei é específica naquela época para o povo judeu, mas extensiva a hoje a todos. Até porque lá tem uma parte que o estrangeiro também pode, tem que viver dessa forma e tudo mais. Só que, se você, como Jesus disse, quer viver na lei, que você faça a lei de ponta a ponta, né? Não pode ser um pedaço. Porque é melhor, como Jesus disse, que você viva no amor, né? Então, não é problema. É igual quando você for numa festa.
você chegou na festa, parente, amigo, e aí sentou lá, aí de repente a pessoa falou assim, agora vamos fazer uma oração para Nossa Senhora, porque isso aqui eu estou fazendo em nome de Nossa Senhora que fez um milagre para mim. Você vai levantar, vai embora? Não, jamais. Você pega e fala assim, olha, Senhor, isso aqui está repreendido em nome de Jesus, não tem poder na minha vida, e come. Agora, se essa pessoa te chama, vamos lá numa festa que eu vou fazer para Maria, que é consagrar, aí você não vai, que você já está sabendo, exatamente, já foi avisado. Agora, se você foi pego de surpresa, está lá, não tem nenhum problema, é igual se você ganhar uma coisa. Agora, imagem não, imagem, se você tem uma imagem de gesso, de barro, que ganhou, isso tem que jogar fora, que não dá para derreter. Agora, coisas assim, você pode derreter que não tem nenhum problema. Aquela aspas aqui em Cascavel tem um costelão. Costelão, exatamente. Aí você vai lá comprar o costelão. Sim, sim. Eu não vou, né? Não é você não vai lá no costelão. Eu, particularmente, não vou porque é de São Pedro, né? De São Pedro, se não me engano, o trabalhador. É, dos Santos. Então, eu aconselho você não ir, porque você já está sabendo. É como se fosse um convidado para a Nossa Senhora, ir para a festa lá do jantar. Então, você já está sabendo. E não porque aquilo tem poder na sua vida, mas se eu chego lá. O César acabou de chegar aqui na igreja ontem. Aí até o professor está fazendo isso, até o pastor está fazendo. Então, isso não tem pecado nenhum, eu vou ficar aqui, vou... Aí, daqui a pouco, está indo em todas as festas juninas de São João, está pulando a fogueira, dançando arraiá lá. Então, a gente tem que lembrar que isso não tem poder na sua vida, mas para quê, Sandrinha? Escandalizar o outro, exatamente, fala. Eu creio assim que o que não é feito por fé é pecado. Sim. Se você tem a fé para fazer aquilo, você faz. Se você tem dúvida, você não faz. Não faz, exatamente. Porque cada pessoa é tratada por Deus de uma forma. De uma forma. Então, às vezes, o que é bom para você, o que não vai causar problema para você, às vezes, para uma outra pessoa vai causar, porque ela é mais fraca na fé. Sim, então, por isso. Não pode acarretar algum problema para ela. Exatamente, para você não escandalizar o outro, então, porque o outro, ele vai dizer, e muita gente que chega na igreja, espelha naquele que já está mais tempo, e aí acha que isso é um problema. Então, se você não sabe, não tem, você faz lá e descobriu na hora. Agora, se você sabe, pula fora para já não dar esses problemas. Ok? Continuando. 1229. Oi? 1287? A proibição da Bíblia aos leigos. Tá? E sua inclusão na lista de livros proibidos pelo Conselho de Valência. Tá? Então, não pode ser lido, né? Aí nós vemos que a palavra diz, João 5,39, Timóteo 3,15, 17, Jesus ordena que as escrituras sejam lidas por todos. Está aí essas passagens para você ver, né? Então, não deve estar exclusiva, fechada. 1287, o escapulário foi inventado por Simon Stock, um monge inglês. Trata-se de uma tira de tecido marrom com desenho da vista que supõe conter virtudes sobrenaturais para proteger todos dos perigos, né? Isso aí é o quê? Isso é um amuleto. O amuleto também é uma idolatria, é proibido por Cristo, né? Depois, ano de 1414, inicia-se a institucionalização da hóstia ou eucaristia, sob as aparências de pão e vinho, ao milagre destes ingredientes conter o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, fenômeno que se renova em todas as missas, né? O correto é em Mateus 26, 27, 1 Coríntios 11, 26, 29, que está aí, que é o memorial, fazer, né, isso em memória, uma cerimônia. Exatamente. Ano de 1439, a doutrina do purgatório foi proclamada como dogma de fé pelo Conselho de Florença. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que ensina o purgatório dos padres. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Está em 1 João 1, de 7 a 9, 2, 1 a 2, João 5, 24, Romanos 8, 1, que não dá tempo para a gente ler. Então não existe purgatório, né? Isso aí é só uma invenção dos padres. Porque os nossos pecados é Cristo, né? Não tem nada dessa doutrina aí que não existe em lugar nenhum, tá? Não tem sentido. 1439 ainda, a doutrina dos 7 sacramentos foi afirmada, né? Tem aqueles da extrema-unção, aqueles todos que a igreja criou, né? O Evangelho diz que Cristo instituiu 2 ordenanças, está aí na sua apostila, o batismo e a ceia, Mateus 28, 19 e 20, 26, 28, né? Essa é a ideia.
Aí, hoje nós não vamos entrar só vamos ver o contexto. Na próxima aula é a reforma protestante e as perseguições. Então, o cenário, para você entender o cenário da reforma protestante: domínio do medo, imoralidade do clero, né, todo corrompido, distanciamento do povo, adoração de relíquias, venda de indulgências dos certificados, criação de penitências, salvação só dentro da igreja, não vindo pela fé em Cristo Jesus. Começam a surgir alguns movimentos de anabatistas na Suíça. Logo depois da reforma tem a contra-reforma, para a igreja não perder espaço. Isso aí é o cenário do período que vai acontecer a reforma, né? Então, o que nós tiramos daqui, esse cenário? Um cenário que você vê que está totalmente afastado de Cristo, que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com o que Cristo mandou a gente fazer, né? Ó, imoralidade do clero, venda de indulgência, salvação dentro da igreja, penitência, nada disso Cristo deixou, não estava na Bíblia, né? E como o povo não podia ler, isso nós vamos ver semana que vem. Continuando essas datas aí. Em 1508, o Conselho de Trento declarou que a tradição tivesse autoridade igual à Bíblia, o Conselho da Igreja Católica, concílio, né? Aqui, esse aqui, ó. A tradição, tá aqui, ó. Tradição quer dizer os ensinamentos dos homens. Os fariseus criam do mesmo modo, e Jesus amargamente condenou, pois ensinar tradições humanas, eles negavam os mandamentos de Deus. Está aí em Marcos 7, 7 a 13, Colossenses 2 a 8, Apocalipse 22, 18, né? Jesus já falava dessas tradições algo ruim, né, que os fariseus faziam. E aqui anteriormente foi aprovado a Ave Maria pelo Papa Sixto V no final do século XVI, tá? Continuando. Ano de 1546, os livros apócrifos também foram incluídos à Bíblia pelo Conselho de Trento. Estes livros não foram reconhecidos como canônicos pela igreja primitiva, lá em Apocalipse 22, 8 a 9. Nós já vimos o que define um livro canão, lembra? Na aula passada, ok? 1560, o credo do Papa Pio IV foi imposto. Os verdadeiros cristãos mantêm somente as escrituras sagradas. Gálatas 1:8. O que é o credo? O credo é a oração que o padre, o papa, o bispo criou e acha que essa é a melhor oração para você seguir. É aquelas orações de repetição, né? Então, que tem tanto mais valor do que a sua oração. Então, também é errado. Cristo manda a gente conversar, deu como um exemplo de como nós devemos conversar, criar a nossa particularidade com Deus. Ano de 1854, a concepção imaculada da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX. O Evangelho diz que todos os homens, com a única exceção de Cristo, são pecadores. A própria Maria necessitou de um Salvador, está aí na sua apostila. E está lá Romanos 3, 23, 5, 12, Salmos 51, 5, Lucas 1, 36, 46, 47, tá todas essas passagens aí. Se você perceber, numa dessas passagens, Maria fala, me alegra no meu Salvador. Lembram disso, dessa passagem? Então, se ela precisou de um Salvador, como ela vai interceder pela gente? Como ela vai chegar lá e definir situações que somente Cristo pode? Se ela mesma precisou de um Salvador, na verdade, ela deixou isso como outra passagem, quando chegam lá e falam, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Cristo fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que seguem e que fazem a vontade do meu Pai. Lembram disso? Então ele deixou bem claro isso aí, que nós somos, se nós servirmos, a seguirmos a palavra de Deus. Ano de 1870, o Papa Pio IX proclamou o dogma da infabilidade papal. Isto é blasfêmia, é um sinal de apostasia, previsto pelo apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses 2, de 2 a 12, Apocalipse 7, 1 a 9, 13, 5 a 8 e 18. Né? Isso aí é que o papo que fala, está falado. Né? Então, se ele fala alguma coisa contra a palavra de Deus, ele falou a tradição. Nós vimos primeiro que a tradição está acima e que agora o Papa está acima da palavra de Deus. Olha, é o próprio Deus, né? Se ele está acima do que Deus fala, não dá, né? Ano de 1871. Aí aqui vem falando aqui, ó, muitos estudiosos da Bíblia vem falando aí dessa questão da letra, desses números. Quem quiser depois eu explico melhor.
1871, a primeira igreja batista no Brasil, em Santa Bárbara, São Paulo. 1990, é decretada a separação entre igreja e Estado brasileiro. 1931, o Papa Pio XI reafirmou a doutrina a qual Maria era mãe de Deus. Esta doutrina, primeiramente inventada pelo Concílio de Éfeso, no ano de 431. Isto é uma heresia, está aí na sua apostila, que se contradiz. Então está lá em Lucas 1, 46, 49, João 2, de 1 a 5. Né? Então Maria não é a mãe de Deus. Né? Não está acima. Até porque tem coisas que assim, você nem precisa pensar muito. Olha, se Maria é a mãe de Deus, logo ela estaria acima do próprio Deus, não é verdade? Então é só você pensar, não precisa ter muito estudo não. Ele falou aqui, ó, Lucas 1, 46, 47. Sim. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. 47. E o meu espírito se alegra em Deus, O meu Salvador. Exatamente. O que foi? Ela se refere a Jesus, que Jesus como Deus. Né? Sim, ela exato. fala que é mãe de Deus, que é Jesus. Sim, só que a Igreja Católica já colocou, né, em outro sentido. E por último, aí, em 1950, o último dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII, né, a Assunção da Virgem Maria, que ela ascendeu aos céus, né, como virgem. Olha, tem aí a tarefa para você memorizar o versículo 1 Timóteo 3:2 e ler Atos de 15 a 20, ok? Se você faltar semana que vem, eu vou trazer uma apostila à parte, você me procura, porque vai ser um roteiro para você estudar para a prova. Porque eu não quero, a gente aqui não quer que ninguém fique reprovado, quer que você tenha a ideia de tudo para conseguir analisar e conversar com todos. Então, na verdade, aí você pega esse roteirinho para você estudar para a prova, que agora nós vamos até o final, só tem mais uma aula e a prova, ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos orar então. Seu Deus, ó Pai, obrigado aqui por esta aula, obrigado por cada um que está firme, querendo aprender, não desistindo, ó Deus, que o Senhor possa recompensá-los por buscar a Tua palavra, ó Deus. Dê sempre ânimos para todos nós e uma semana abençoada na Tua presença, que te pedimos em nome de Jesus, amém.